Pessoal, hoje o papo aqui é falar um pouquinho sobre a transformação do supply. E para falar um pouco dessa transformação do supply, o nosso convidado de hoje aqui é Newton Pasquim. Newton, muito obrigado pela presença direto do Vale do Silício, esteve com a gente lá no ano passado. E aqui direto do Vale do Silício, apresentando até no nosso evento da Maratona, o Newton, que é founder da Explore Technologies lá no Vale do Silício e mentor da Singularity University, dentre outras várias atividades e consultorias que você faz. Newton, quando a gente fala de inovação para a área do supply, eu vou trazer um tema que é para lá de clichê, na minha opinião, que é falar foco no cliente, foco no cliente. Isso a gente já fala há mais de 10, 15 anos que a gente fala isso. Por que que hoje, ou o que mudou agora que o foco no cliente alterou em relação a 10, 15 anos atrás que a gente já falava nisso? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, estar aqui com vocês e ter a oportunidade de bater esse papo com vocês. Respondendo essa parte do cliente, eu acho que o clichê era o cliente no centro e a colocação do cliente no centro. Na realidade, o cliente nunca esteve no centro. O cliente, na realidade, a abstração é o cliente é o próximo passo no processo. Quer dizer, realmente o cliente final que paga a conta é o que eu chamo, é o último cliente. Mas para chegar nessa cadeia, que eu chamo a cadeia de valor e não a cadeia de suprimento, porque na realidade é o último cliente pedindo algo que a cadeia então tem que entregar. E nesse momento, a cada passo dessa cadeia, você tem clientes e fornecedores. Então, na realidade, não é o cliente no centro, é o cliente na frente olhando a preocupação do cliente, tentando satisfazer esse cliente. Eu acho que mudou, na realidade, a atenção ao que Dr. Deming falou lá atrás, em 1970. Que ele, quando escreveu o World Class Manufacturing, ele exatamente colocou essa abstração de que cliente é sempre o próximo passo do processo. É que, na realidade, os consultores, na ânsia de tentar criar uma metodologia mais fácil, criaram esse conceito do cliente no centro. Não existe cliente no centro. Perfeito. Então talvez isso vai de encontro com uma palavra que está na moda agora, que é o Customer Experience, que é toda a jornada desse cliente e não necessariamente ele no centro de tudo, né? Esse Customer Experience é uma coisa que hoje faz mais sentido do que falar que o cliente era o foco único da empresa. Na realidade, esse conceito do Customer Experience, na realidade, é um outro lado da abstração que eu chamo empatia. É como que você entende o que é importante para o cliente, o que é valorizado pelo cliente. Porque na maioria dos casos, as empresas entregam ou desenham entregas, mas elas não ouvem o que é importante para o cliente. Então, eles assumem, nesse caso essas empresas, assumem que estão entregando algo importante, quando na realidade nunca foi perguntado ao cliente. Então, agora se colocou também como uma outra consequência da abstração anterior que a gente estava conversando, que é o cliente no centro, que é essa experiência do cliente, né? Na realidade, nada mais é de que vamos usar a empatia para entender o que o cliente realmente precisa, o que é importante para o cliente, e aí sim vamos nos concentrar nisso e fabricar ou entregar ou melhorar aquilo que é importante para o cliente. Perfeito. E nesse conceito que o cliente é um elemento importante, não é só dele que a gente tem que olhar e viver no supply. Tem muita empresa que faz um grande análise de planejamento da cadeia do supply e comete alguns erros de não incluir algumas coisas que são importantes, que não é somente o cliente. Quais são assim os erros, os gaps que as empresas cometem de falha na hora de fazer um planejamento? Elas esquecem de colocar alguns elementos chaves. Quais são esses elementos, na sua opinião, hoje? Bom, aí nós vamos ter que falar um pouquinho mais longo a respeito disso, porque no momento que a gente use a abstração, que a cadeia de valor inteira, ela é feita de várias entregas entre consumidores, entre clientes e fornecedores. Na realidade, você teria que mapear o que nós estamos falando a experiência do cliente através de toda a cadeia de valor, desde a primeira etapa até a última etapa. E na realidade, vamos dizer, quando você está desenhando isso estrategicamente, em vez de olhar o fornecedor como parceiro no processo, no sentido da entrega ao cliente, seja esse cliente o próximo passo ou o cliente final, na realidade você tenta, o que as empresas tentam é criar o que eu chamo de senhores feudais da supply chain.
onde eles querem ter todo o controle, quando na realidade o controle pertence ao cliente final, que é quem paga a conta. Então, estrategicamente, quando você desenha, toda vez que você tenta criar controles exógenos ou independentes, você quebra. Além disso, vamos dizer, hoje em dia, dentro do desenho de uma cadeia de valor estratégica, você tem que incorporar absolutamente todas as tendências, todas as tecnologias que estão disponíveis hoje. E, vamos dizer, eu tenho observado isso nas conversas que eu tenho com as empresas, é que, número um, a arrogância de achar que está fazendo a melhor coisa do mundo começa por aí. Ninguém está fazendo nada melhor do mundo, isso é um processo de melhoria contínua, ou de inovação disruptiva, ou de inovação contínua, a melhoria contínua eu chamo de inovação pequenininha. E a inovação disruptiva é aquela que você destrói absolutamente o que você tem hoje, né? Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: ninguém está fazendo o melhor que pode, sempre existe uma melhoria, vamos esquecer isso. Segundo, o que está ocorrendo muito hoje é não tentar incorporar as tecnologias de e-commerce dentro da cadeia de valor e pensar que e-commerce é só para a Amazon ou empresas tipo Amazon. Não são. Você hoje tem tecnologias de e-commerce que favorecem e melhoram e flexibilizam todas as relações entre clientes e fornecedores. A terceira, que é super importante também, é que todo o conceito de direto ao cliente e de tentar cortar determinados processos sem valor, eles basicamente interrompem um relacionamento com os canais de distribuição, com os parceiros de distribuição. Isso não é verdade. Eu acho que existem possibilidades onde você pode ir direto ao cliente final, ao mesmo tempo que você tem ofertas que vai via os canais tradicionais de distribuição, revendedores e assim por diante. E por último, que é o sumo da tecnologia hoje, que é o IoT, a capacidade de usar sensores e a capacidade de usar a comunicação de máquina a máquina, que é o M2M, Machine to Machine, aonde que isso é uma coisa só para B2C ou esse tipo de venda. Na realidade, quando você desenha essa cadeia de valores estrategicamente, você tem que incorporar tudo isso. E pelo que eu tenho visto, a maioria das empresas esquecem desses 4 grandes itens e acabam falhando. Então, Newton, muito obrigado. Acho que foi rápida, mas valorosa essas contribuições rápidas. Espero, né, que o pessoal aqui do Brasil pegue essas dicas e informações que tem lá do Vale do Silício que você está trazendo para a gente. Muito obrigado, Newton. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, abraço. Tchau, tchau, pessoal.